Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa 17ª aula. Antes de começar, eu quero agradecer de coração, graças a vocês e ao suporte. O canal do YouTube agora atingiu os requisitos aí necessários para que possa monetizar, possa ter grupo de membros, possa ter o botão de doação se você gostou do vídeo. Então eu quero agradecer mesmo pelo suporte de vocês. Já aviso que não vai ter conteúdo especial para membros. Eu vou continuar com o meu projeto, minha missão de levar conteúdos importantes e relevantes de forma gratuita para as pessoas. Então tudo vai estar sempre aberto para todo mundo. Então se você se tornar um membro ou uma membra, é só para ajudar mesmo, né, nessa iniciativa, nesses meus projetos. E eu vou com certeza utilizar esse dinheiro para poder levar em atividades de marketing, campanhas, para atingir mais pessoas, para que elas possam ter acesso e conhecimento desse trabalho. A gente sabe que traders, de forma geral, principalmente esses que ficam vendendo curso, eles não querem que as pessoas conheçam o meu trabalho, porque vai acabar atrapalhando a venda de curso deles. Então é importante que a gente de alguma forma consiga levar isso para mais pessoas, para que os traders possam conhecer de fato como é a realidade do mercado, fazer o que precisa ser feito para ter a mínima chance de ter sucesso a longo prazo. Então eu agradeço de coração, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, senão eu vou ficar falando muito também. Começou um subtema dentro desse capítulo muito bom, a nossa aula anterior foi bem legal e agradeço o feedback de vocês também que gostaram. A característica mais fundamental do mercado. O mercado pode se expressar com uma combinação quase infinita de maneiras. O mercado pode fazer praticamente qualquer coisa a qualquer hora. Isso parece bastante óbvio, especialmente para alguém que já tem atuado em um mercado com viradas de preços erráticas e voláteis. O problema é que todos nós temos a tendência de dar como certas essas características, de maneira que nos leva a cometer reiteradamente os erros de trading mais elementares. O fato é que, se os traders realmente acreditassem que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, haveria muito menos perdedores consistentes e muito mais vencedores consistentes. Já vou deixar isso aqui salvo, que é importante. O fato é que, se os traders realmente acreditassem que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, haveria muito menos perdedores consistentes e muito mais vencedores consistentes. Olha a importância de entender a realidade do mercado para que aumente as suas chances de ter sucesso a longo prazo. Porque você vai mudar a forma de pensar, você vai mudar a sua mentalidade e aí as suas emoções já não vão ficar sendo engatilhadas, porque você já entendeu que isso faz parte do processo. Então, mais uma vez, a importância de mudar a sua maneira de pensar. Como sabemos que praticamente tudo pode acontecer? Esse fato pode ser constatado com muita facilidade. Tudo que temos de fazer é dissecar o mercado em suas partes componentes e olhar para como as partes operam. O componente mais fundamental de qualquer mercado são os traders. Cada trader atua como força sobre os preços, fazendo-os mover-se, aumentando-os ou diminuindo-os. Por que será que os traders aumentam ou diminuem os preços? Para responder essa pergunta, temos de explicar por que as pessoas operam no mercado. Muitas são as razões e os propósitos por trás da motivação para operar em qualquer mercado. Contudo, para os fins desta ilustração, não temos de conhecer todas as razões subjacentes que compelem qualquer trader a agir, porque em última análise todas se resumem em uma razão e em um propósito: ganhar dinheiro. Sabemos disso porque os traders só podem fazer duas coisas: comprar e vender. E só há dois resultados possíveis para cada operação: lucro ou prejuízo. Portanto, acho que podemos presumir com segurança que, quaisquer que sejam as razões para operar no mercado, a conclusão é que todo mundo está buscando o mesmo resultado: lucro. Até aqui faz sentido, né? E há apenas duas maneiras de gerar lucro: comprar na baixa e vender na alta, ou vender na alta e comprar na baixa. Se partirmos da premissa de que todos queremos ganhar dinheiro, só há uma razão para que qualquer trader aumente o preço de compra até o nível mais alto seguinte: acreditar que pode revender a um preço mais alto qualquer coisa que comprar em algum momento no futuro. Assim é também com o trader que está disposto a vender alguma coisa a um preço inferior ao da última venda, oferecer um preço de mercado mais baixo. Ele age assim porque acha que em algum momento no futuro pode recomprar a um preço mais baixo qualquer coisa que esteja vendendo.
Se observarmos o comportamento do mercado como função do movimento dos preços, e se o movimento dos preços é função dos traders que estão dispostos a oferecer preços de compra mais altos ou acertar preços de vendas mais baixos, podemos dizer então que todo movimento de preços, comportamento do mercado, é função do que os traders acreditam em relação ao futuro. Para ser mais específico, todo movimento de preço é função do que cada trader considera alto ou baixo. A dinâmica subjacente do comportamento do mercado é muito simples. Em qualquer mercado só existem 3 forças básicas: traders para os quais o preço está baixo, traders para os quais o preço está alto e traders que estão observando e esperando para concluir sobre se o preço está baixo ou alto. As razões que justificam as crenças de um dado trader de que algo está alto ou baixo são geralmente irrelevantes, porque a maioria das pessoas que operam no mercado atua de maneira indisciplinada, desorganizada, fortuita e aleatória. Portanto, suas razões nem sempre ajudariam alguém a compreender o que está acontecendo. Compreender, porém, o que está acontecendo não é tão difícil se você se lembrar de que todo movimento de preço é consequência do equilíbrio ou desequilíbrio relativo entre duas forças básicas: traders que acreditam que o preço está alto e traders que acreditam que o preço está baixo. Se houver equilíbrio entre os dois grupos, os preços ficarão estagnados, porque cada lado absorverá a força das ações do outro lado. Se houver desequilíbrio, os preços se moverão na direção da força mais poderosa, ou a favor dos traders que mais estiverem convencidos de suas crenças sobre a direção em que os preços se movimentarão. Quero agora que você se pergunte o que deterá virtualmente todos os movimentos do mercado a qualquer hora, afora limites impostos pelas próprias bolsas de valores. Nada é capaz de impedir que o preço suba ou desça tanto quanto qualquer trader do mundo acredite ser possível, se evidentemente o trader estiver disposto a agir com base em suas convicções. Assim, a faixa de oscilação do comportamento do mercado em sua forma coletiva está limitada apenas pelas crenças mais extremas, de que qualquer participante do mercado sobre o que está muito alto ou muito baixo. Acho que as implicações são evidentes. A diversidade de crenças em dado mercado, em certo momento, pode ser extrema, possibilitando praticamente tudo. Então, um grande resumão, né? Fazendo aqui, de tudo isso aqui que a gente leu. O mercado tem 2 opções: ou você compra ou você vende. E você só tem 2 conclusões: ou você vai ganhar ou você vai perder. Então você tem 3 tipos de pessoas: as pessoas que acreditam que o mercado vai subir, as pessoas que acreditam que o mercado vai descer e as pessoas que estão esperando ainda para tomar a decisão se o mercado sobe ou se o mercado desce. Se isso fosse um equilíbrio, o preço nunca saía do lugar, ninguém nunca ganhava nada e ia ficar sempre na mesma. Mas como sempre existe um desequilíbrio nos pensamentos e nas crenças e nas motivações de cada pessoa, o mercado sobe e desce, muitas vezes de uma forma que você nem controla ou nem imagina ou não é comum dentro do ativo que você opera. E é exatamente toda essa dinâmica que faz com que fique completamente impossível de você prever todas as possibilidades. Então é mais uma maneira de você racionalizar como o mercado funciona e começar a aceitar mais essa realidade de que você não tem controle sobre todas as coisas. Então, se você fez tudo certo, mas mesmo assim tomou o loss, faz parte, não precisa se matar, não precisa se torturar, não precisa se julgar, né? Não precisa entrar numa bola de neve de críticas e emoções só por causa de uma operação. Então, quanto mais você aceita e assimila essa verdade, menos você vai sofrer emocionalmente quando isso acontece com você. Quando olhamos para o mercado sobre essa perspectiva, é fácil ver que todo trader potencial que esteja disposto a expressar sua crença sobre o futuro torna-se uma variável do mercado. Em nível mais pessoal, isso significa que basta outro trader em qualquer lugar do mundo para negar o potencial positivo da sua operação. Em outros termos, somente outro trader é suficiente para neutralizar o que você considera alto ou baixo. Isso é tudo apenas um. Eis um exemplo para ilustrar esse ponto. Vários anos atrás, um trader me pediu ajuda. Ele era um excelente analista de mercado, com efeito era um dos melhores que já conheci. Durante anos de frustração, entretanto, em que ele perdeu todo o seu dinheiro e o de muitas outras pessoas, ele finalmente estava pronto para admitir que, como trader, ele deixava muito a desejar. Depois de conversar com ele por algum tempo, concluí que numerosos obstáculos psicológicos sérios os estavam impedindo de ser bem-sucedido. Um dos fatores mais problemáticos era um sabe-tudo extremamente arrogante, o que o impedia de atingir o grau de flexibilidade mental necessário para operar com eficácia. Não importava quão bom analista ele era, ao me procurar ele estava tão desesperado por ajuda e dinheiro que se dispunha a considerar qualquer coisa.
Então deixa eu salvar aqui, ó. Um dos fatores mais problemáticos era um saber tudo extremamente arrogante, o que o impedia de atingir o grau de flexibilidade mental necessário para operar com eficácia. Então, se você tem essa atitude de que você sabe de tudo, já estudou, já tem certificado, Wall Street, blá blá blá, isso aí não funciona para nada se você não tem as habilidades psicológicas necessárias, né? Olha o exemplo aqui. Um dos mais brilhantes e perdeu tudo por muitos anos para muitas pessoas e muitas empresas, né? Um completo fracasso como trader. Mesmo tendo uma habilidade incrível de analisar mercado, mas não conseguia ter a flexibilidade de quando as coisas não estavam indo do jeito que deveriam. Então, olha o perigo, né? Do excesso de confiança, do ego muito grande e inflado. Minha primeira sugestão foi que, em vez de procurar outro investidor a quem orientar, o que em última análise seria outra tentativa frustrada em trading, seria melhor procurar um emprego, fazer alguma coisa em que fosse realmente bom. Ele receberia uma renda regular enquanto cuidava de seus problemas e ao mesmo tempo prestaria serviços valiosos a alguém. Ele seguiu o meu conselho e rapidamente encontrou uma posição como analista técnico numa corretora em Chicago. O presidente semi-aposentado da corretora era um trader experiente, com mais de 40 anos de prática no pregão na Chicago Board of Trade. Ele não sabia muito sobre análise técnica, porque nunca precisou ganhar dinheiro na sala de negociações. No entanto, já não operava mais no pregão e achou a transição da tela para a sala de negociações muito difícil e um tanto misteriosa. Assim, ele pediu a um novo analista técnico, altamente conceituado da corretora, para se sentar com ele durante as negociações e ensinar-lhe a prática de análise técnica. O astro recém-contratado agarrou-se à oportunidade de exibir suas habilidades a um trader tão experiente e bem-sucedido. O analista usava um método técnico denominado ponto e figura, desenvolvido por Charles Drummond, que, quando interpretado corretamente, pode definir com exatidão as linhas de suporte e resistência. Um dia, quando os dois estavam observando juntos o mercado de grãos de soja, o analista tinha projetado importantes pontos de suporte e resistência e o mercado estava negociando entre esses dois pontos. Ao explicar ao presidente da corretora a importância desses dois pontos, ele afirmou com muita ênfase, quase em termos absolutos, que se o mercado subisse até a linha de resistência, ele pararia e viraria, e que se o mercado descesse até a linha de suporte, ele também pararia e viraria. Prosseguindo, explicou que se o mercado caísse ao nível de preços que ele calculou como suporte, seus cálculos indicavam que essa também seria a mínima do dia. Enquanto eles observavam, o mercado aos poucos se inclinou para baixo, para o preço que o analista tinha dito que seria o suporte, ou a mínima do dia. Quando os preços finalmente chegaram lá, o presidente olhou para o analista e disse: "É aqui que o mercado deve parar e começar a subir, certo?" O analista respondeu: "Absolutamente, essa é a mínima do dia." "Isso é besteira", retorquiu o presidente. "Veja isso." Pegou o telefone e chamou um dos funcionários que estavam lá para executar as ordens no pregão de grão e de soja e disse: "Venda 2 milhões de bushels alqueires no mercado." 30 segundos depois da colocação da ordem, o mercado de grãos de soja caiu 10 centavos por bushel. O presidente virou-se para olhar a expressão horrorizada no rosto do analista. Calmamente perguntou: "Agora, onde você disse que o mercado pararia? Se eu posso fazer isso, qualquer um pode." Então olha que lição valiosa. Eu falo desse exemplo em muitos dos meus treinamentos e até mesmo para traders quando eles têm esse problema de achar que sabem demais, né? Então, um cara que não tinha experiência em analisar gráfico chamou essa pessoa que a gente estava comentando do exemplo anterior, que conseguiu um emprego nessa empresa, para fazer a análise, né, técnica ali gráfica do que estava acontecendo com o preço do grão. E o cara falou com toda certeza que se pegasse naquele ponto o mercado para e volta a subir. Ou que se pegasse lá no ponto de máximo de compra o mercado para e desce. E aí quando o mercado de fato começou a chegar no preço de venda, que seria a hora que o analista dele estava falando compra porque não tem chance de esse preço cair, é impossível que isso aconteça, o presidente falou assim: "Ah, é? Então pera lá." Ligou, falou: 2 milhões, vende. E aí o mercado rompeu, rasgou e foi para baixo com tudo. Qual que é a lição tão valiosa desse exemplo? E eu acho que essa é uma coisa que você precisa lembrar assim todo momento. Tudo pode acontecer. Basta uma pessoa
com uma visão diferente, que tem muito dinheiro ou simplesmente que quer fazer uma posição pensando, sei lá, daqui 10 anos, né, com um planejamento lá para frente, que vem e joga um monte de ação, né, de um monte de venda ao mesmo tempo e faz com que quebre aquela linha e pegue todo mundo de surpresa e derrube o mercado de uma vez. E aí você fica ali, né, com aquela cara de, meu, faz anos que eu estudo isso, faz anos que eu coloco isso em prática, isso respeita a maioria das vezes e agora não deu certo, né? E a minha cara na frente do presidente de agora explicar, né, da onde que vem minha certeza e como que eu posso ter certeza de alguma coisa. Então é um exemplo muito importante para vocês lembrarem que não existe certeza nesse mercado, por melhor que você seja, por todos os certificados que você tenha, seja internacional ou não, você não controla o que as outras pessoas fazem. Então você só vai ter uma ideia, provavelmente pode ser um bom ponto de entrada e 70% das vezes vai dar certo, então você precisa do seu diário para saber se isso está funcionando ou não, mas tem vezes que vai dar errado. Se você respeitou o stop, tudo bem, é só mais uma operação, é só mais uma de mais milhões de operações que você ainda vai fazer. Então veja por que você não pode ficar se prendendo em cada operação, em cada detalhe, né? Senão você vive uma tortura sem fim, já falamos sobre isso. A questão é que, em nossa própria perspectiva individual, como observadores do mercado, qualquer coisa pode acontecer, e basta um trader entrar em ação. Essa é a dura e fria realidade em trading, que apenas a nata dos melhores traders encara e aceita sem conflito interno. Como sei disso? Porque só os melhores traders sempre predefinem os riscos antes de entrar numa operação. Vou salvar isso aqui, ó. Porque só os melhores traders sempre predefinem os riscos antes de entrar numa operação. É o que eu falo. Antes de começar o dia, você já tem definido quantidade de operações que você vai fazer, quanto você vai ganhar e perder em cada uma delas, quantas horas você vai ficar no mercado, você já tem regras muito bem estabelecidas do que você vai fazer em cada uma delas e você respeita isso, você segue isso e não existe nenhuma surpresa no seu dia. Você não está esperando emoção, não está esperando roleta russa, não está esperando explosões de emoções, triplicar o seu dinheiro, o seu patrimônio naquele dia. Não. Você já tem tudo definido, você está pronto para começar o dia e para colocar aquilo em prática para ver se funciona ou não. É só isso, simples assim. Essa é para ser a sua mentalidade antes do dia começar e durante o seu dia também, né? Apenas os melhores traders cortam as perdas sem reserva e hesitação quando o mercado lhes diz que a operação não está dando certo. Então eles aceitam que o mercado foi pelo lado errado. Deu errado. É loss. Qual é o meu ponto? Sair. Pronto. Acabou. Próxima. E apenas os melhores traders têm um regime organizado e sistemático de gestão financeira para realizar os ganhos quando o mercado vai na direção de suas operações. Eu vou deixar salvo essa parte inteira. Então na hora que tem que sair, sai. E na hora que está ganhando, para no ponto que estabeleceu. Né? Não fica também brincando, não fica saindo antes, né? Que a gente chama de mão de alface, mas também não fica brincando, né? Se por acaso você tem uma estratégia que você vai fazer o track do seu stop gain, beleza, mas chegou ali no 10 e era o 10 que você tinha que parar, já sai. Ah, Roger, explodiu direto para o 15, aí eu fico esperando mais um pouco, porque se chegar a 17, 18, 19, 20 eu saio, se voltar para o 10 eu saio no 10, beleza. Você tem controle sobre isso, ótimo, a maioria das pessoas não tem. O mais seguro é, chegou no 10, sai. Chegou no 10 de gain, sai, chegou no 10 de loss, sai, pronto. Sem novidades, sem muitas emoções, porque você ainda precisa, né, se manter equilibrado para as próximas operações. Então, quanto menos complexidade, melhor para você se manter assim, no dia a dia. Não predefinir os riscos, não cortar as perdas e não realizar os ganhos são 3 dos erros mais comuns e geralmente mais onerosos em trading. Vamos lá, vou ler de novo. Não predefinir os riscos, não cortar as perdas e não realizar os ganhos são os 3 dos erros mais comuns e geralmente mais onerosos em trading. Você pode dizer que essa seria como que a fórmula do fracasso, né? Se você faz essas 3 coisas, o seu fracasso já está garantido no mercado. Então, muito cuidado com isso. Você precisa ter bem definido o que você vai fazer no seu dia. Você não pode ficar saindo antes do seu stop gain chegar no ponto que você definiu.
e você precisa respeitar o seu stop loss na hora que o mercado foi para o lado errado e você errou. É isso, né? Simples assim, não tem por que complicar, gente. Apenas os melhores traders eliminaram esses erros de suas operações. Em algum ponto da carreira eles aprenderam a acreditar sem sombra de dúvida que qualquer coisa pode acontecer e sempre levam em conta o desconhecido e admitem o inesperado. Sempre levam em conta o desconhecido e admitem o inesperado. Vamos ficar martelando na mesma coisa até você colocar isso na sua cabeça e viver isso no seu dia a dia. Lembra que eu falei? Existe uma diferença de você intelectualmente aceitar essa verdade e a diferença de internamente o seu corpo reagir a isso da forma correta. Então você só aceita isso quando você para de manifestar emoções quando o mercado não está fazendo aquilo que você espera. Lembre-se de que somente duas forças movimentam os preços: traders que acreditam que o mercado está em alta e traders que acreditam que o mercado está em baixa. Em qualquer dado momento podemos ver quem tem a convicção mais forte, observando onde o mercado está agora em comparação onde o mercado estava alguns momentos antes. Caso se apresente algum padrão reconhecível, esse padrão pode se repetir, indicando a provável direção do mercado. Esse é o novo trunfo, algo que sabemos. Também há, no entanto, muito que não sabemos e que nunca saberemos, se não aprendermos a ler mentes. Por exemplo, acaso sabemos quantos traders estão se aquecendo nas laterais do mercado prestes a entrar a qualquer momento? Porventura sabemos quantos estão dispostos a comprar e quantos estão dispostos a vender e as quantidades que estão propensos a comprar ou a vender? E quanto aos traders cuja participação já se reflete nos preços vigentes? Em qualquer momento, quando estão a ponto de mudar de opinião e sair das atuais posições, se agirem assim, quanto tempo ficarão fora do mercado? E se e quando voltarem ao mercado, em que direção operarão? Então tem um monte de perguntas que a gente não tem resposta. E é um monte de variável que muda o preço o tempo inteiro. Então se a gente não tem controle sobre nada disso, por que a gente tem tanta certeza que a nossa operação vai dar certo? Né? Da onde que vem essa certeza? Da onde que está saindo essa sua crença que te move a acreditar sem sombra de dúvidas que você está certo? Para quê? Por que você precisa disso? Por que seu ego precisa disso? Esses são desconhecimentos constantes e infindáveis, variáveis ocultas que sempre estão presentes em todos os mercados, sempre. Os melhores traders não tentam ocultar essas incógnitas, fingindo que não existem, nem tentam intelectualizá-las ou racionalizá-las por meio de análises do mercado. Muito ao contrário. Os melhores traders levam a sério essas variáveis, incluindo-as em todos os aspectos de seus regimes de trading. Já para o trader típico, o oposto é verdadeiro. Ele opera na perspectiva de que o que não se pode ver, ouvir ou sentir não pode existir. Que outra explicação poderia justificar esse comportamento? Se ele realmente acreditasse na existência de todas as variáveis ocultas que têm o potencial de atuar sobre os preços a qualquer momento, ele também teria de acreditar que o resultado de toda operação é incerto. E se o resultado de toda operação for de fato incerto, como pode ele justificar-se ou convencer-se a não predefinir o risco, cortar as perdas ou adotar alguma maneira sistemática de realizar os ganhos? Considerando as circunstâncias, não aderir a esses três princípios fundamentais equivale a cometer suicídio financeiro e emocional. É aquilo que eu falei. Se você seguir essas três linhas, é a fórmula do fracasso. Você vai se acabar nesse mercado. Então, se você não tem uma estratégia bem definida, se você não sai no ponto de gain que você definiu e se você não sai no ponto de loss que você definiu. Se você não faz essas três coisas, o seu fracasso está garantido. Bom, se você... Vamos lá, para ficar claro. Se você segue essas três regras, você vai ter fracasso. Se você faz as coisas certas, você tem chance de construir a consistência e o sucesso. Como a maioria dos traders não observa esses princípios, deveríamos nós presumir que, no fundo, a verdadeira motivação deles para operar nos mercados seria, quem sabe, a autodestruição. Já aconteceu, viu? Já conheço traders e tive traders que se destruíam no mercado e achavam isso de alguma forma prazeroso porque acreditam que merecem mesmo a dor, o fracasso, né? A destruição. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Esta é certamente uma possibilidade, mas acho que a porcentagem de traders que, consciente ou inconscientemente, querem se livrar do dinheiro ou de alguma maneira se autoflagelar é muito pequena. Sem dúvida realmente são poucos que vivem essa dinâmica mais doentia, né?
Portanto, se suicídio financeiro não é aqui a razão predominante, o que nesse caso impediria que alguém agisse de maneira que do contrário faria o mais absoluto e perfeito sentido? A resposta é muito simples. O trader típico não predefine o risco, não corta as perdas, nem realiza os ganhos sistemáticos, porque não acredita que seja necessário. É aí que tá. E a única razão de não acreditar que seja necessário é que ele supõe já saber o que acontecerá em seguida, com base no que ele percebe estar acontecendo em qualquer dado momento presente. Se ele já sabe, então realmente não é necessário aderir a esses princípios. Acreditar, assumir ou achar que sabe será a causa de praticamente todos os erros em trading que ele pode vir a cometer, à exceção dos erros decorrentes se não considerar merecedor do dinheiro. Então veja, o porquê que a maioria dos traders típicos falham, porque eles não acreditam na importância desses três fatores. Eles não acreditam que precisam ter um setup definido, eles não acreditam que precisa ser rígido em respeitar o seu gain e o seu loss. É mais gostoso, é mais divertido, é melhor deixar livre, cada dia livre. É muito mais gostoso. O mercado que eu me apaixonei é esse. Não vem me trazer regras, né? Tem trader que me fala isso. Roger, eu me apaixonei por esse negócio. Essas regras, esse plano que você está me passando, está fazendo ficar chato. Então você já percebe que a pessoa entrou nesse mercado com as razões erradas, né? Já estava querendo buscar algum tipo de vício, algum tipo de adrenalina e achou isso no mercado. E aí a gente já sabe qual vai ser as consequências. Nossas crenças sobre o que é verdadeiro e real são forças internas muito poderosas. Elas controlam todos os aspectos de como interagimos com o mercado, desde nossas percepções, interpretações, decisões, ações e expectativas, até nossos sentimentos sobre os resultados. É extremamente difícil agir de maneira a contradizer o que supomos ser verdade. Em alguns casos, dependendo da intensidade da crença, pode ser quase impossível fazer alguma coisa que viole a sua integridade. O que o trader típico não percebe é que ele precisa de um mecanismo interno, na forma de algumas crenças poderosas que virtualmente o force a perceber o mercado de uma perspectiva que esteja em expansão constante, com clareza cada vez maior, e também o induz a sempre agir de maneira adequada, dadas as condições psicológicas e a natureza do movimento dos preços. A crença mais eficaz e funcional em trading e que se pode desenvolver é tudo pode acontecer. A crença mais eficaz e funcional em trading que se pode desenvolver é tudo pode acontecer. Ficou bem claro, né, na aula de hoje, principalmente, essa habilidade que vocês precisam desenvolver. Além de ser verdade, ela atuará como fundamento sólido para desenvolver todas as outras crenças e atitudes necessárias para ser um trader bem-sucedido. Então ele já está falando, essa atitude vai te ajudar a desenvolver todas as outras crenças e atitudes necessárias. Entender que tudo pode acontecer vai te colocar numa atitude mental muito mais adequada para você aprender as outras coisas que têm que ser feitas. Lembra disso. Sem essa crença, a mente dele automaticamente, quase sempre sem consciência, o leva a evitar, bloquear ou racionalizar qualquer informação que indique ser o mercado capaz de fazer alguma coisa que ele não aceite como possível. Já se ele acreditar que qualquer coisa é possível, não há nada a ser evitado. Como qualquer coisa inclui tudo, essa crença atuará como força expansiva de sua percepção do mercado, que lhe permitirá detectar informações que do contrário seriam invisíveis para ele. Em essência, ele se tornará disponível, abrindo a mente, para perceber outras possibilidades sobre a perspectiva do mercado. Mais importante, ao adotar a crença de qualquer coisa pode acontecer, ele treinará a mente para pensar em probabilidades. Esse é, de longe, o princípio mais essencial e mais difícil a ser aprendido e a ser efetivamente integrado no sistema mental dos traders. E a gente encerra o capítulo 6 nessa aula de hoje. Gente, que aula muito interessante falando sobre essa questão da incerteza, sobre a questão das possibilidades, sobre a questão das probabilidades. Eu falo demais sobre isso porque quanto mais matemático, quanto mais racional, quanto mais você traz essa questão dos números para a sua realidade, mais fácil fica de você aceitar essa verdade. Né? De tudo que a gente conversou na aula de hoje, quantas variáveis, quantas coisas podem acontecer, quantas coisas diferentes estão acontecendo ao mesmo tempo, como que você pode achar que a sua operação deveria ter dado certo, ou que você tenha certeza que era para dar certo, como que você desenvolveu essa crença, como que você chegou a essa conclusão, da onde você tirou isso?
né? Se você estuda o mercado, se você entende a dinâmica do mercado, como que você pensa que essa operação tinha que dar certo? Da onde vem isso? Né? Da onde vem essa vontade? Da onde vem essa crença? Da onde vem esse desejo? Porque é muito mais um desejo do que uma verdade. A verdade nunca vai ser, porque você nunca vai estar certo o tempo inteiro e nunca vai ter certeza do que vai acontecer. Então você quer ter essa vontade, você quer ter essa certeza porque isso te traz conforto. Agora, por que você quer ser assim? E por que você quer ser assim no mercado? Lembra daquilo que a gente está falando. Em cada mercado, em cada profissão, você precisa de uma mentalidade diferente para ter sucesso naquilo que você está fazendo. Como trader, é uma mentalidade diferente de praticamente tudo que você aprendeu na vida, principalmente a parte do aprender a perder. E agora ele está falando assim, nesse capítulo que a gente estudou e na aula de hoje, se você não entender que tudo é possível e de fato aceitar que essa possibilidade está sempre aberta em todas as suas operações, você vai falhar e não vai conseguir desenvolver as outras habilidades que você precisa a partir dessa crença. Então veja como uma crença certa te ajuda a construir outras crenças corretas e saudáveis. E o mesmo vai se dar do oposto. Basta você criar uma crença errada, então a certeza, o ego inflamado, né, a soberba de que eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei, tenho certificados, Wall Street, blá blá blá. Essa certeza, como essa crença vai te destruir e vai te impedir de construir as outras habilidades também. Então, gente, fazer a coisa certa, pensar da maneira correta e agir em cima disso é a maneira como vocês podem ir construindo a mentalidade que você precisa para lá na frente conseguir colher o sucesso e a consistência a longo prazo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado claro. Por favor, continue aí deixando seus comentários, curtindo, compartilhando, me ajudando aí a crescer esse canal e a levar para outras pessoas. Obrigado mais uma vez pelo carinho e a gente se vê na próxima. Até mais!